Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Eric e na aula de hoje vamos abordar o tema números romanos. Mas para isso, primeiramente a gente vai corrigir a atividade da última aula, que foi sobre o sistema de numeração egípcio. E agora a gente vai corrigir aqui. Copie o quadro no caderno e complete os números que faltam, relacionando o sistema de numeração egípcio e o decimal. Para isso a gente vai contar aqui com a ajuda da nossa tabela, que ela estabelece os valores aqui, ó. Vamos lá transformar esse número egípcio para um número decimal. Esse desenho aqui, ó, significa uma corda, né? Bora até colocar aqui uma corda. Corda vale 100. E a gente tem quantas cordas? 3, né? Então é 100 mais 100 mais 100. Mais um calcanhar, que vale 10, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bastões. Aí cada bastão é 1. Então 6 vezes 1, 6. Agora a gente só soma aqui, ó, 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 10, 310, mais 6, 316. Que é o que a gente vai colocar aqui, ó. 316. Agora aqui 251. A gente pega o que primeiro, ó. 251 é 100 mais 100 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 1. Então 100, ó, vale o que? Ó? Uma corda enrolada. Então a gente vai desenhar essa corda enrolada aqui quantas vezes? Duas. Duas cordas enroladas. Agora vamos desenhar 5 calcanhares. 2, 3, 4, 5. E desenhar um bastão aqui. Ó, 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50 e 1. O 400, ó, 400 é 4 vezes 100 unidades, que é a corda enrolada. Então a gente desenha só 4 cordas enroladas. 3, 4. E aqui, ó, a gente vai fazer do egípcio para o decimal. Flor de lótus vale 1000. Mais, aqui, ó, a corda enrolada vale 100. O calcanhar vale 10. E os bastões, como são 2, é 2 unidades. 1000 mais 100, 1100. Mais 10, 1110. 1110 mais 2, 1102. Agora a gente só coloca aqui, ó, 1102. Aqui também da mesma maneira, ó, vamos lá colocar aqui. Corda enrolada, 3 cordas enroladas, cada corda enrolada vale 100. Mais quantos bastões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 bastões. Que no caso é 100, 200, 300 e 7 unidades. Então esse número aqui que está representado é o 307. Aqui também da mesma maneira. 2 dedos indicadores, então é 10.000. Mais 10.000. Mais cordas enroladas, 100. 2 cordas enroladas. Mais flor de lótus, 1000. Mais um calcanhar, 10. Mais 2 bastões, que é 2. Que a gente vai fazer a soma aqui, ó. 10.000 mais 10.000, 20.000. 20.100, 20.200, 21.200,
21.210 e 21.212. Agora a gente vai colocar aqui 21.212. E agora a gente vai transformar esse 1.302 no sistema de numeração egípcio. Como que a gente faz? Olha o desenho aqui que está representado e vamos identificar. Qual que vale 1.000? O que vale 1.000 é a flor de lótus. Então vamos tentar desenhar aqui. Flor de lótus. 3 cordas enroladas. E 2 bastões. Então, a flor de lótus 1.000. A corda enrolada vale 100, então são 3, 300, 1.300 e 2 unidades que são 2 bastões. Feito isso, agora a gente vai para o nosso conteúdo, que é os números romanos. O sistema de numeração romano espalhou-se por todo o Ocidente em consequência da expansão do Império Romano ao longo dos séculos. Atualmente, ainda é comum encontrarmos situações nas quais são usados os números escritos no sistema de numeração decimal romano. Por exemplo, alguns relógios, em nomes de papas e reis e nas indicações dos séculos e de capítulos e volumes de livros. Bom, pessoal, nesse caso a gente vê que o sistema de numeração, apesar de ser um sistema muito antigo, atualmente ele ainda hoje pode ser encontrado. Por exemplo, alguns relógios, como tem esse exemplo aqui, nesse relógio aqui, ó, ele utiliza os números romanos. E o sistema de numeração romano, ele tem os seus símbolos e os seus significados, que é através das letras maiúsculas. Aqui, ó, esse quadro aqui explicita bem. Os romanos escreviam os números de 1 a 20 da seguinte maneira. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Esses que são alguns exemplos dos números que eles escreviam, e nessa próxima apresentação a gente vai ver como é que representa os números de forma romana. O valor de cada símbolo é adicionado para calcular o valor do número. Por exemplo, ó, esse símbolo aqui romano corresponde a 10 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1 mais 1. Esse aqui é bem simples porque, ó, porque o x simboliza o 10. Então, se tem 3x, ó, é 10 mais 10 mais 10, que é 30. O v é o 5 e o i é 1. Então, vai ser 30 mais 5 mais 1 mais 1, 37. Bem parecido com o sistema de numeração egípcio, no sentido de que a gente vai somar o que cada letra representa, cada símbolo, no caso, que nesse caso é uma letra, representa, e no final a gente vai encontrar um número no nosso sistema numérico que a gente utiliza, que é o sistema decimal. No caso de um símbolo x e ou c está à esquerda do outro símbolo de maior valor, devemos calcular a diferença entre eles. Isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal, porque, por exemplo, se eu tenho posicionado um número menor primeiro e depois um número maior, a gente tem que fazer a subtração desse valor para poder encontrar o número que ele está sendo representado. Por exemplo, o i simboliza o 1. O x simboliza o 10. Aí a gente poderia muito bem pensar assim, ó, 1 mais 10, colocar aqui que é 11. Só que não é dessa maneira. Por quê? Porque o 10 é maior que o 1. Quando acontece isso de um número que vem primeiro é menor do que vem depois, a gente deve efetuar a subtração. Então essa maneira está errada. A gente faz como? É 1 menos o 10, que é igual a 9. Ou seja, esse número aqui, ó, o i e o x, é o número 9. Não entendeu? Vamos aqui mais um exemplo. O x é 10, o L é 50. O 10 é menor que 50. Então, nesse caso, a gente tem que subtrair. Então, 50 menos 10, né? A gente faz a subtração do maior pelo menor. 50 menos 10 é igual a 40. Esse XL aqui é igual a 40. Mais um exemplo para ficar claro para vocês. Ó, x é igual a 10. L é igual a 50.
Nesse caso, ó, a gente vai fazer a subtração. O V é igual a 5. Ó, se aqui o 50 e depois o 5, então ó, eu posso somar, porque está vindo primeiro o maior, depois o menor. E o I é 1, a gente vai repetir aqui. Vamos lá. 10 menos 50 é igual a 40. Na verdade, 50 menos 10, né? E 5 mais 1 é igual a 6. Então, esse número que está sendo representado aqui ó, é o 46. Então, XLVI simboliza o número 46. No sistema de numeração romano, os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes, mas os símbolos V, L e D só podem aparecer uma única vez. Aqui, ó, como nesse exemplo aqui, ó, o CCC. O C é 100 e ele pode ser repetido 3 vezes. Né? Ó, o C pode ser repetido até 3 vezes. O M também e o D também. M e o D. Ó, lembrando aqui ó, que quando vem o maior primeiro e depois o menor, a gente soma. E aqui no caso que veio o menor primeiro e depois o maior, a gente subtrai. O M vale 1000, o I vale 1 e o X vale 10. A gente subtrai. Agora aqui vamos fazer um exemplo oposto. 675. O 600 a gente vai escrever como D, né, que é 500, mais C, que é 100, mais 50, que é L, mais 10 mais 10, que é X, mais o 5, que é V. Ou seja, 675 ele pode ser representado por D, C, L, X, X, V. 675. O número 86. 80, né? L é igual a 50. X é igual a 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais o V, que é 5, 85, mais 1, que é 6. Então, 50, 60, 70, 80 e 5, 86. Então, é o L, X, 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 V, I. E agora, para finalizar, 2593. O 1000 é representado pela letra M. E como nós temos 2000, então é M mais M. 2000. O 500 é o D, mas agora vamos representar o 90. Como é o 90, pessoal? 90 é 100 menos 10. Então vai ficar ó, o X e depois o C. Né? Ó, porque 10 e aqui é 100, aí vai ficar 100 menos 10, que é igual a 90. Mais 1, mais 1, mais 1. Então vai ficar ó, 1000, 2000, 590, né? O XC é 90 e 3. Isso eu trouxe essa atividade que vocês vão ter que fazer o que a gente acabou de fazer aqui para a gente treinar. Lembrando que vocês têm que ver os significados, os valores de cada letrinha dessas. Nessa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui vocês vão se basear por essa tabela aqui que eu mostrei para vocês para responder essas alternativas aqui. Então vocês vão fazer o que eu já estava fazendo ali na apresentação anterior, tá? Não esqueçam de colocar o cabeçalho e entregar a atividade no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida é só me procurar e muito obrigado por terem assistido até aqui.